prometido, 8h11, estou recebendo aqui a Karen Machado, candidata à presidência da subseção da OAB região de Chapecó, autora do livro Pessoa Transplantada. A gente já vai falar sobre isso também. Karen, primeiramente a sua saudação inicial. Bom dia, um prazer imenso receber você e também o seu esposo aqui. Bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme fazer parte do programa. Karen, conta pra gente o que é a subseção primeiramente da OAB. A subseção é a divisão que é feita, né, dentro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela possui uma estrutura administrativa, né, e no âmbito local a gente chama de subseção. Né? Então a subseção de Chapecó abarca Chapecó, Coronel Freitas e Quilombo. As pessoas que vão votar na questão desse pleito, digamos assim, só advogados podem votar, ou o público em geral? Como é que funciona? Só advogados podem votar, mas é muito importante que o cidadão se engaje nessa campanha da OAB também, porque a atuação da OAB ela influencia diretamente para a vida de todos os cidadãos. Então, se a gente pensar na vida da dona de casa, do engenheiro, do pintor, do médico, do enfermeiro, ela vai, de alguma forma, ela vai influenciar na vida diária. Então é muito importante que a sociedade se engaje, entenda o que é essa eleição e também contribua na campanha. Sem sombra de dúvidas. Para a gente entender um pouquinho mais do trabalho da subseção da OAB, o que ela faz, qual que é o manejo, o estilo de trabalho dela, e em relação a essa eleição também, quando que vai ocorrer, né? E de fato, como é que funciona a situação, oposição, como é que é essa estrutura? Explica pra gente. A OAB ela tem como função principal a fazer a defesa do Estado Democrático de Direito e também da Constituição Federal e, claro, das prerrogativas da advocacia. Tá? Então essa é a função principal da OAB. E aí ela, por exemplo, a primeira prerrogativa que o advogado tenha é a não existência de hierarquia entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Então, toda vez que houver uma lesão das prerrogativas por parte de um juiz ou por parte de um membro do Ministério Público, a OAB ela vai atuar, né, para corrigir essa situação e para impedir que as prerrogativas dos advogados e das advogadas sejam lesadas. Porque as prerrogativas elas não são privilégios do advogado, elas são direitos que são como instrumentos para que o advogado possa exercer a defesa plena do seu cliente. Então, se o advogado tiver a sua prerrogativa lesada, o seu cliente vai ter a sua defesa lesada também. Então, a atuação da OAB, né, essa é uma das atuações, mas a OAB é uma instituição que ela vai, nos assuntos de relevância social, ela vai participar, ela vai opinar, ela pode ajuizar ações, enfim, de toda forma, né, através dos instrumentos legais, fazer a defesa de direitos. Se a gente for pensar, né, o que é um Estado democrático de direito, que o Brasil hoje, né, conforme a Constituição, ele é um Estado democrático de direito. O que significa isso? Que o nosso país ele tem um regime que se chama democracia, que significa um regime onde as pessoas podem e devem participar das decisões políticas, né, e das decisões que vão trazer importantes acontecimentos para a sociedade. Né? Então, respeitar a democracia significa respeitar a pluralidade, a diferença. Né? A gente tem que pensar que no Brasil somos um país continental com necessidades diferentes e, nesse sentido, o regime democrático é aquele regime que busca contemplar a maioria, né, respeitando as minorias também. No que tange à Constituição Federal, que é um dos legados também da OAB, fazer a defesa da Constituição, ela é a lei maior no nosso país. Né? Ela é a mãe das leis, digamos assim, a lei das leis. Todas as demais normas infraconstitucionais devem ser interpretadas através da Constituição. E nós fazemos a defesa, a guarda da Constituição como advogados, né? Então a importância da OAB é muito grande nesse sentido. Que legal. E em relação você estava me falando que são a chapa, como é que ela compõe? Você, no caso, é a candidata, né, mas você tem mais companheiros, tem um vice-candidato, como é que funciona? Bem legal a tua pergunta, Luan. A chapa tem 5 membros na diretoria, depois nós temos mais 18 conselheiros titulares e mais 23
conselheiros suplentes. Então é uma grande equipe, né? Sim. O meu nome está como a candidata à presidência. Como vice, nós temos o Dr. Carlos Zampronha, que é uma pessoa que já tem uma larga experiência na OAB e na advocacia. E como a primeira secretária-geral, nós temos a doutora Gislaine Leonardo. Depois nós temos o secretário-geral adjunto, que é o doutor Eduardo Salles. E temos a tesoureira, que é a doutora Emanuele Martins de Quadros. Bacana. Antes da gente dar sequência nesse assunto, eu só vou abrir um parênteses aqui, porque eu estava vendo que você atua também na área da literatura, com um livro chamado Pessoa Transplantada. Da onde que veio essa inspiração? Esse é o livro que eu escrevi em parceria com o meu marido e também advogado, André Amaral Medeiros. E a inspiração dele veio porque antes de ser advogada eu tenho uma formação como técnica de enfermagem. E em Santa Maria eu trabalhei em uma clínica renal por 4 anos com pacientes que aguardavam o transplante de um rim, né, pacientes com insuficiência renal crônica. Então a gente fazia ali o trabalho da manutenção do paciente, a gente instalava ali, né, o aparelho, a máquina no paciente, e também ficava fazendo toda a manutenção durante as 4 horas. Esse paciente ele precisa ficar 4 horas ligado a uma máquina, essa máquina vai filtrar o sangue dele, vai voltar para o corpo dele o sangue. Então ele 3 vezes por semana ele precisa ir lá, ficar filtrando sangue por 4 horas. E ali eu pude perceber como que é essa rotina, uma rotina bastante árdua, né, na espera de um rim, né? Então a gente tem uma fila de transplante, a pessoa entra na fila, inclusive o Brasil é o país que mais realiza transplantes pelo sistema público de saúde, né? Se for pensar no geral, entre público e particular, o Brasil é o 2º lugar que mais realiza transplante, perde apenas para os Estados Unidos, mas naquilo que se refere a transplantes pelo sistema público de saúde, o Brasil está em 1º lugar. Mas essa espera do paciente que precisa de um órgão é muito árdua, né? E isso me tocou, né, como pessoa. E posteriormente a isso, meu marido ele teve uma colega de trabalho que tinha grandes dificuldades de se manter no trabalho, né, devido, ela já tinha realizado o transplante, mas ela tinha uma série de limitações, né, que dificultavam a presença dela no mercado de trabalho. Então isso fez com que a gente se motivasse a escrever. Primeiro a gente escreveu um artigo, foi publicado num congresso internacional, depois publicamos ele no Conjur, e a partir daí se desenvolveu uma série de ações. A Associação Brasileira de Transplantados nos procurou, faz 1 mês mais ou menos que eu fiz uma palestra na Câmara de Deputados Federais por causa disso, porque hoje, em razão também do livro, foi feito o projeto de lei 4613, que prevê a extensão dos direitos da pessoa com deficiência para a pessoa transplantada. Legal. A pessoa transplantada hoje ela está desassistida. Sim. E aí, por exemplo, a lei da pessoa com deficiência, ela estabelece, por exemplo, uma cota para o trabalho, né? A empresa com mais de 100 funcionários precisa ter 2% lá de pessoa com deficiência. E aí o transplantado não se encaixa nisso. Outros benefícios relacionados ao transporte gratuito, a isenção de impostos, tudo isso a pessoa com deficiência tem esses direitos assegurados e a pessoa transplantada não tem. Então, o que a gente defende no livro e que inspirou esse projeto de lei é que os direitos da pessoa com deficiência seja também estendido à pessoa transplantada. Legal. E para quem quer encontrar o livro, como é que faz? Aonde que encontra, onde é que busca para comprar? É no site do... Amazon. Na Amazon. Na Amazon. Legal, show de bola. Então, muito interessante. Você aí que gosta de literatura, é um assunto muito pertinente, né? Essa questão do transplante, assim sucessivamente. Um livro muito interessante. Eu sinceramente, nunca tinha visto um livro se tratando desse tema. Eu acho que é o único livro no Brasil sobre isso, e por isso que a gente teve tanta repercussão, né? A gente está sempre envolvido. E, por exemplo, faz umas 2 semanas eu participei de uma palestra com o pessoal que fez transplante de medula óssea com a associação. E é outra situação bem difícil, eles não têm uma cirurgia, mas é um procedimento bem delicado, e eles têm uma série de consequências também, assim, é bem complexo, assim. Acho que é importante as pessoas saberem, até porque pode ser que um dia a gente precise de um transplante, né, um familiar nosso, enfim, acho que a gente precisa se sensibilizar com essas questões, né.
Com certeza. Cara, eu vou fazer um intervalo comercial e volto. A gente segue com o assunto, então, aqui. Muito interessante por sinal. 8h21, rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta.